Agora falando um pouquinho da parte mais avançada de relatórios, certo? O sistema ele tem uma série de informações que ele está sendo alimentado, como eu mostrei para vocês, de localização, velocidade, comportamento de motorista. Tudo isso está no banco de dados do sistema. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse banco de dados pode ser acessado e cruzado de informações para gerar resultado para o seu negócio. Isso a gente chama de relatórios estatísticos, certo? Esses relatórios estatísticos vão te entregar uma série de informações mastigadas para tomada de decisão no teu negócio, inclusive para controladoria também, certo? Então eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho desses resultados de estatísticas. Então a gente vai aqui em cima na opção Estatísticas e vai clicar nela, certo? Ele vai abrir uma nova aba aqui, onde basicamente a gente tem uma série de relatórios aqui no lado esquerdo da tela para selecionar e trabalhar com eles, beleza? Eu vou focar aqui em explicar os principais relatórios e posteriormente vocês podem avançar, porque o processo de pesquisa é o mesmo e vocês vão conseguir extrair essas informações, certo? Como funciona? Os principais relatórios são esses, né? As estatísticas de movimento, que são visão geral em movimento, relatório de quilometragem, viagens, relatórios de velocidade, relatórios de estacionamento, relatórios de marcha lenta, relatórios de ACC. Beleza? E aqui em estatísticas do dispositivo a gente tem algumas coisas relacionadas mais a comportamento de condução e posicionamento. Certo? Então vamos começar dando uma olhadinha aqui em visão geral em movimento, certo? O princípio é muito simples. A gente tem aqui uma data inicial, onde a gente quer avaliar, certo? Então eu quero pegar do dia 1º de abril até o dia 1º de maio, certo? Então, nos últimos 30 dias, no grupo vendas, eu quero saber do meu veículo K a visão geral de movimento. Então, ele já vai me traçar aqui uma coisa importante, certo? Que é o que? O veículo, a distância em quilômetros que esse veículo percorreu, ou seja, 1.131 quilômetros no período de 30 dias, e o número de excessos de velocidade por hora, ou seja, ele está com uma velocidade bem baixa, zero, na verdade inexistente, ou seja, a gente está com um comportamento de motorista nesse aspecto bacana, e operou um total de 349 horas durante o mês. Se você for ver, nesses 30 dias, 349 é bastante coisa, né? A gente está falando aí de uma boa parte de todos os dias operando. Beleza? Esse é o relatório número 1. Vamos dar uma olhada aqui no relatório de quilometragem. Esse é um relatório bacana. Nesse relatório, além de a gente tirar quantos quilômetros ele percorreu, a gente vai conseguir tirar uma média de quanto ele consumiu em combustível. E eu vou mostrar para vocês como. Então vamos selecionar aqui, dia 1º de abril até o dia 1º do 5, ou seja, os últimos 30 dias. Eu poderia também aqui pegar mês passado, este mês, mas eu vou fazer nesse formato para facilitar. Vou selecionar aqui o e-mail, que vai ser o meu K, e eu vou dar um pesquisar. Então ele vai buscar meu K e ele vai fazer aqui um contraponto dos períodos em que o veículo operou. E o que ele notou? Que foram percorridos reais 1.131 km, com um total de consumo de combustível em litros de 90,55, 90 litros durante o mês, com uma média, obviamente, de 8 litros de combustível a cada 100 km. Isso, pessoal, eu posso alterar, tá? É um valor que você pode inserir no cálculo para conseguir mensurar com mais precisão. Por exemplo, digamos que o meu veículo, eu sei que ele faz em média 11 por litro. Então eu clico aqui em cima nesse campo, tá vendo? Distância, combustível total. 11, vou botar 12 aqui. Mudei para 12 e vou dar um recalcular. Então ele vai recalcular. Então ele vai me dizer que ele fez 12 litros a cada... Desculpa, 8. Vamos voltar aqui. 8. Ele fez 8 litros a cada 100 km. Certo? Isso é mais ou menos 11 ou 12 km por litro. Beleza? E ele consumiu um total de 95. Se fosse mais, digamos que fosse 10 litros a cada 100 km, ou seja, 10 km por litro, eu vou calcular e ele vai me dar aqui que um total consumido foi 113. Então isso é bem legal para te gerar alguns tipos de relatório. Lembrando que tu pode sempre exportar esses relatórios em XML, em XLS, XML, e pode imprimir também eles diretamente em PDF ou, enfim, no formato que for. Beleza? Esse é o recurso de cálculo, né? Todos os relatórios têm a opção aqui de exportação e impressão. Viagens. Relatório de viagem
o princípio também é o mesmo. Vou pegar aqui do dia 1º do 4 até o dia 1º do 5. OK. Vou dar um pesquisar. Aqui ele vai me puxar todas as viagens que o veículo fez. Então o veículo, o e-mail dele, quando começou, quando terminou essa viagem, o quilômetro inicial e o quilômetro final. A posição inicial, a posição final, o total em quilômetros percorridos, o tempo total em que ele levou para percorrer esse processo, quanto que ele consumiu de combustível a cada 100 km e quanto foi o consumo naquele trajeto e a velocidade média. Então é uma informação extremamente completa para te ter um diagnóstico muito preciso dos teus veículos, das viagens, até por viagens, né? Tu pode saber quanto que gastou na viagem para tal lugar, tu pode saber como é que foi o tempo de deslocamento para tal região. Então tu consegue ter tudo isso na palma da tua mão, certo? E aí a gente tem outros relatórios aqui também, relatório de estacionamento, que aí envolve mais aonde o veículo ficou estacionado e por quanto tempo ele ficou estacionado. Relatório de marcha lenta é um relatório bem interessante. O que é a marcha lenta? É quando o veículo está parado com o motor ligado. Ou seja, ele está paradinho ali, pode ser o motorista deixou ligado com o ar-condicionado, né, para descansar, pode ser que ele ficou preso num congestionamento, pode ser uma série de fatores. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, vou pegar aqui do dia 1 do 4 a 1 do 5, cá de novo, e vou dar um pesquisar. Vocês vão ver que eu tive várias situações aqui de marcha lenta, né, que é um motor ligado com o veículo parado, nada mais do que isso. E ele vai me indicar quando foi isso, o horário que foi isso, aonde que foi e quanto tempo durou esse processo. Então eu tenho aqui que o último 4 minutos e 25 segundos, teve um aqui que ele ficou 12 minutos e 52 segundos parado com o motor ligado. Então tu consegue ter uma visão geral do comportamento também nessa parte de preservar o patrimônio da empresa, né? Isso tu consegue tirar também depois de outros tipos de relatório, comportamento de condução, por exemplo, que tu vai conseguir tirar alerta por tempo de posição. Então vou pegar aqui do dia 1º do 4, aqui, e o tempo inicial também vai ser do 4 até 1 do 5, dispositivo OK, dá um OK e recalculo. Ele vai fazer uma pesquisa no banco de dados e ele vai dar aqui uma série de alertas que teve, né? Lembra aqueles alertas que a gente teve no módulo anterior, na aula anterior? Se a gente tivesse naquele alerta registrado ele e processado com alguma observação, essa observação estaria aqui, tá? Ele teria como processado e escrito o que foi adicionado. Por exemplo, o operador botou lá que o motorista sofreu um acidente. Então ele vai ter aqui que essa colisão no dia tal, nessa localização, sobre essas condições, foi um acidente que o motorista sofreu. Então aí tu consegue tirar um relatório do comportamento desse motorista, inclusive quando ele dá algum excesso de velocidade ou coisa do gênero. Beleza? Basicamente esses são os recursos de relatórios, tá? Eles são bem bacanas, bem completos, todos eles você consegue exportar, né? Como eu falei, tu consegue vir aqui na área exportar ou imprimir e fica muito prático para utilizar, né? Vamos voltar aqui para a área de monitor agora.